Bom, primeiro queria agradecer a presença de todos aqui. A gente está com alguns clientes, alguns potenciais clientes também, né? A gente teve muitas empresas inscritas aí, são empresas que ou que já compraram, né, a nossa manta corta-fogo da Bridge Hill, ou que ainda têm interesse, né, de adquirir. E hoje a gente está fazendo esse treinamento justamente para comunicar, explicar, né, quais são as melhorias de procedimentos, né? Depois que alguns testes foram realizados, inclusive com as próprias mantas da Bridge Hill. A NFPA e a UL, eles desenvolveram um projeto de pesquisa, né, que queimaram dezenas de carros elétricos. E eles aplicaram e utilizaram a manta, né, como um dos procedimentos aí, em muitos deles. Em alguns episódios, essa manta ela teve uma deflagração, né? O que que é isso? É quando você tem um acúmulo de gases, né, inflamáveis, e também quando você insere oxigênio, né, isso pode causar uma deflagração. Então, esse ponto chamou muito atenção. A Bridge Hill, nos últimos meses, aí tem se debruçado em cima disso, estudado o assunto, né, justamente para trazer as melhores ferramentas, né. No final das contas, a gente quer garantir a segurança de todos, né, é uma premissa, né, tanto da CKC quanto da Bridge Hill. E algumas descobertas foram muito importantes. Então, a gente está trazendo aqui novidades para compartilhar, né? Como usar a manta de forma segura. Assim como você usa uma ferramenta de forma segura, tem uma série de instruções, né? Essas instruções são muito importantes, tanto na colocação quanto na retirada da manta. Eu fiz o convite aqui do Marcelo Vale, né? Que está aqui com a gente. Então, para a gente é uma grande honra ter o Marcelo. Marcelo, se você quiser dar umas palavras agora. Boa tarde a todos. Na realidade, é muito importante, né, fazer esse esclarecimento sobre essa ferramenta, né, que a gente considera extremamente importante, útil, com múltiplas aplicações, né, e recentemente a incompreensão com relação aos resultados desses testes, né, acabaram criando aí um certo temor ou uma certa comoção no mercado. Inclusive até alguns bombeiros, não no Brasil, né, fizeram até um processo retrocesso na aquisição de cobertores, e é muito importante fazermos esses esclarecimentos. Haja visto que esses riscos, né, indicados, né, nesses testes, eles já eram, né, vamos dizer assim, presumíveis, né, estimados, né, os testes, na realidade, eles só deram número a essas estimativas que a gente tinha, e esse protocolo, né, diante dessa mudança, ela acaba sendo extremamente importante. Hoje, né, o cobertor, a manta corta-fogo, ela, como eu disse no início, ela é extremamente importante. Eu considero uma ferramenta muito importante, né, para mitigar riscos nos incêndios envolvendo baterias, né, e ao longo dessa apresentação de hoje a gente vai esclarecer ponto a ponto. Legal, Marcelo, obrigado, viu? Estamos com o nosso representante aqui, Adroaldo, também, ele fala lá do Sul, né? Então, obrigado pela presença. Adroaldo, Major Trate, como vai? Tudo bem? Muito bem-vindo aqui. Fico muito feliz que você está por aqui. Bom, eu vou compartilhar a tela então. Eu vou fazer uma apresentação de mais ou menos meia hora, 35 minutos, e aí depois a gente vai abrir para dúvidas e perguntas, tá? De todo mundo. Então, vai anotando aí suas dúvidas, né? E até o final dessa apresentação aí a gente esclarece todas elas. O Marcelo vai me ajudar com isso. Então, todos vendo minha tela? Vocês estão vendo a tela, né? Projetada? Sim, sim. Ótimo. Tá, então o objetivo aqui é justamente a gente falar dos novos protocolos, né, de uso da manta corta-fogo, como empregar ela com sucesso, da forma correta, tomando os cuidados aí necessários, né? Mas antes disso eu vou passar aqui, falar rapidamente um pouco da CKC. A CKC é uma empresa totalmente focada em produção passiva contra incêndio. Então hoje a gente é uma empresa que está atuando aí no mercado há mais de 25 anos, com uma linha completa de retardantes de chama, revestimentos intumescentes, vernizes, firestop,
toda a parte de elementos envidraçados, resistentes ao fogo, cortinas, proteção estrutural, aditivos retardantes, né? Então, a gente tem uma gama aí de mais de 250 soluções, tá? Esse aqui é o MASP. Para quem não conhece, eles instalaram um elemento envidraçado de compartimentação com portas resistentes ao fogo, e essa parede a 120 minutos, então é um elemento com gel intumescente. Foi aplicado nesse museu, né, por conta de eles quererem manter a estética, né, e por conta dos órgãos de patrimônio. Esse é o projeto de túneis que a CKC também realizou na Tamoios, protegendo aí mais de 13 quilômetros de cabeamento para aguentar 120 minutos ao incêndio de mais de 1.000 graus Celsius. E entrando propriamente nas estatísticas, né? Eu fiz uma atualização desse slide. Esse slide eu já estou apresentando ele há mais de 2 anos aí. E o Brasil registra em média aí de 23 a 25 mil incêndios por ano, tá? Esses são dados da Cenasp. Poucos deles foram elétricos, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais. Mas isso porque a frota vem crescendo sistematicamente, né? E a gente sabe que um dos fatores aí que mais faz os carros pegarem fogo é a idade desses veículos e a falta de manutenção, tá? Então, atualmente, são mais de 500 mil veículos eletrificados, entre os 100% elétricos e os híbridos, né, plug-in, que são aqueles que conectam, né, para carregar. E só para a gente ter uma ideia, de janeiro de 2024 até agosto, né, de 2025, segundo a BVE Data, mais de 300 mil carros eletrificados foram comercializados, tá, desse tipo, híbrido plug-in ou 100% elétrico. E o que que aconteceu recentemente? Houve uma diretriz da Ligabom, tá, que é a Liga dos Comandantes de Corpos de Bombeiros dos estados, né, das unidades federativas. Ela foi publicada em 25 de agosto desse ano e ela deu um prazo de 180 dias para ela entrar em vigência, tá? Mas é importante entender que essa vigência é para essa diretriz, não significa que ela é o regulamento, tá? Então é muito importante o pessoal distinguir que uma diretriz da Ligabom, ela não é um regulamento federal e também não é um regulamento estadual, ela é uma sugestão, uma diretriz para que os corpos de bombeiros, que são os regulamentadores em cada unidade federativa, possam tomar as suas decisões do que eles querem exigir. Mas o que é interessante dessa diretriz? Ela já traz algumas informações sobre a adoção de normas elétricas, tá? Para instalação de carregadores, por exemplo. Então, a BNT-NBR 5410, de elétrica 17019, que é de instalação de tipos de carregadores, e também a parte elétrica aí dos carregadores, que é a 61851, parte 1. O que essa diretriz ela diz? Que em edifícios novos, você tem que adotar sistema de detecção e alarme de incêndio, né, que é o SDAI, eh, chuveiros automáticos, extração de fumaça e TRRF de 120 minutos na área das garagens de subsolo, tá? Então, sempre que você tiver área de garagem de subsolo, os novos edifícios deveriam contemplar essas quatro premissas. Na questão de edifícios existentes, né, com SAV, que é o sistema de carregamento, né, aqueles que instalarem um sistema de carregamento tem que adotar o chuveiro automático, gerenciamento de riscos e o atendimento às normas previamente mencionadas. Tá? Aqui eu não vou fazer juízo do que é certo, do que é errado, né? O nosso objetivo hoje é a gente apresentar e discutir realmente o uso da manta para incêndios em veículos elétricos, porque isso é uma das primeiras preocupações, né? Principalmente para quem tem garagens onde você tem veículos elétricos, né? Por mais que a gente entenda que o risco é da garagem como um todo, porque o carro a combustão interna também pega muito fogo e ele pode se alastrar rapidamente. Quando você vai combater um incêndio num veículo elétrico, ele é um combate diferenciado. Ele não se usam as mesmas técnicas, né, para se combater um carro a combustão. Tá, mas reforçando, ambos os veículos, ambos tipos de tecnologia de combustível, eles podem trazer riscos à edificação da mesma forma, tá? Então, sem fazer distinção nesse sentido, só fazendo a distinção para o tipo e método de combate. Então, aqui, alguns dos dados, né, que a gente colhe aqui, mundiais, tá?
A quantidade de veículos elétricos que já pegaram fogo, 511 registrados. Que número que é esse? É um número que a EV Fire Safe compila. É uma organização australiana suportada pelo governo da Austrália, e ela, desde 2010, ela veio catalogando, né, até junho de 2024, que é a última estatística que eu tive acesso até ontem. E basicamente, o que que ela tem concluído? 511 veículos é quando a bateria foi a origem do incêndio, nesse veículo elétrico ou eletrificado. Não significa, por exemplo, que carros que pegaram fogo, né? Muitos carros elétricos já pegaram fogo. Então você pega até no aeroporto lá de Luton, que o incêndio começou com um carro a diesel. Vários carros eletrificados pegaram fogo. Essa estatística não registra esses números, tá? Ela só registra números de veículos eletrificados que o princípio de incêndio se originou na bateria, quer seja por um impacto mecânico, quer seja quando ele estava parado, quer seja por um defeito de fabricação das baterias, quer seja por um defeito de fabricação do sistema de calefação, ou algum outro fator, tá? Então ele não registra todos os incêndios de veículos elétricos, registra quando o princípio do incêndio foi na bateria. E aí, obviamente, a gente tem lá 40 milhões de veículos eletrificados circulando no mundo. Esse é um dado que mostra para a gente que a eletrificação já está aí no dia a dia, né? E esses números aumentando aqui no Brasil também. Então, acho que alguém está rabiscando aqui. Otoniel. Eu vou pedir para desabilitar esse negócio de rabiscar. No Brasil, quantos casos de incêndio a gente teve? São aproximadamente 15, tá? Entre motos elétricas, veículos eletrificados ou híbridos e até ônibus elétricos já pegaram fogo, tá? Então essas estatísticas aí são recentes, tá? Esse aqui foi um outro caso, né, que o Major Ronaldo ele compartilhou durante a apresentação dele no workshop, né, de eletromobilidade e segurança, que esse veículo ele passou e bateu numa peça que atingiu a parte do assoalho onde fica a bateria, né, de íons de lítio e danificou. O carro não chegou a pegar fogo, mas ele começou a aquecer e chegou a 240 graus, né? Não, o fogo, houve um fogo, houve um princípio de fogo na bateria. E nesse caso foi aplicada a manta, né? Então a gente vê aqui na imagem aqui circulada em verde, né? Que para fazer o transporte eles acabaram utilizando a manta. Então aqui, NFPA e a UL fizeram esses estudos, né? E aí eles chegaram à conclusão que existe um potencial de risco de explosão. E o que que é esse potencial de risco de explosão? É justamente, a gente vai mostrar alguns vídeos para vocês, né? Mas isso mostrou que eles precisavam continuar investigando, pesquisando e entender como que usa cada uma das ferramentas. Eles tentaram utilizar inúmeros tipos de ferramentas, né? Então eles não publicaram em momento algum que era para não utilizar, tá? A ferramenta. Eles publicaram que era necessário investigar mais, né, e se atentar ao potencial de risco de explosão, tá? E aí a equipe da Bridge Hill ajudou a entender em quais momentos, né, que isso poderia acontecer. Então, aqui nesse vídeo aqui a gente vai acompanhar, eu vou deixar ele passando, ele tá com legenda, tá? Então vocês podem ir acompanhando na legenda, mas é um vídeo oficial da Bridge Hill que foi produzido justamente para esclarecer esse mito de que não é para usar a manta, ou que a manta explode ou causa acidente. E o que que é mais importante da gente reforçar? Em momento algum, essas deflagrações elas chegaram a machucar alguém, tá? Então, mesmo durante esses testes, né, são ambientes controlados, tudo, mas o objetivo é aprimorar o procedimento, tá? Então, eu vou colocar o vídeo aqui para tocar. This video will show you how it should not be used. This test was already shown.
Pode falar, Marcelo. Perfeito, Rogério. Eu acho que nesse ponto é muito importante destacar duas situações, né? Primeiro, né, como você mesmo alertou, né, o cobertor ele não é um elemento, né, de combate a incêndio, ele não deve ser enxergado assim, sim como contenção. Ele debela o fogo, né, por abafamento, mas a fuga térmica ela pode continuar em processo, né, gerando esses gases inflamáveis e calor em qualquer processo de ventilação, né, e uma abertura, né, do cobertor pode gerar uma deflagração desses gases, né? Então, existem algumas atenções na própria forma de colocação. A gente viu ali, por exemplo, né, quando dois operadores, né, puxaram a manta e dois de trás estavam tentando ajeitar. Então, nunca se tenta corrigir a manta pelo meio dela e sim pelos tirantes nas diagonais, né, para evitar justamente o contato, né, ou a possível ventilação e deflagração sobre o operador. Outro ponto também muito importante que remete à forma de aplicação do cobertor é o fato, né, primeiro, do operador estar totalmente equipado, querendo ou não, né, existe aí um nível de ansiedade e estresse, e é muito possível que o cobertor rasgue, né, uma vez que ela engaste no veículo, né? Então, até a gente mudou um pouco a técnica de aplicação do cobertor, de não utilizar essa indicada, a gente mudou
para que ela seja colocada de uma maneira mais segura e rasgue. Quando ela rasga, ela também, mesmo que esse rasgo seja pequeno, ela permite essa ventilação de gases, né? E essa ventilação ou pode, né, dificultar o resfriamento interno, e aí é muito importante estar utilizando o jato em névoa, tá? Não só para controlar os gases, mas para controlar essa temperatura interna. Isso foi presenciado num treinamento com veículo elétrico em fogo real que a gente realizou em dezembro do ano passado. Nesse treinamento, né, a manta ela teve um rasgo mais ou menos de 20 a 30 centímetros, né, uma retilíneo. E no momento a gente percebia que ela não baixava a temperatura. Então, fazendo uma varredura de 360 graus no veículo, a gente percebeu a existência desse rasgo, né? E a ventilação, ou seja, né, o ar ele meio que entrava por um rasgo embaixo, que também teve, e saía pelo rasgo em cima, fazendo uma espécie de ventilação. Não foi suficiente para deflagrar, mas isso atrapalhou o resfriamento interno. E o jato de névoa, ele ajudou não só a controlar esses gases que estavam saindo, mas também a resfriar internamente. Então, essa combinação de utilizar água e névoa, ela é muito importante para a segurança. E para fechar, muito importante destacar, jamais tirar o cobertor enquanto a temperatura não estiver ambiente. Enquanto a temperatura aí sob a manta estiver elevada, não retirar, porque isso é indicativo de que ao retirar pode ter uma elevação de temperatura e consequente deflagração de gases. Legal, perfeito, Marcelo. Então, assim, nunca alimentar oxigênio, né? Então, colocou a manta, já vai ajustando ela para ficar estanque o máximo possível, né? Esse cenário que o Marcelo comentou de a manta rasgar em acidentes, por exemplo, é muito comum, né? Partes de rebarbas, né, metálicas estarem expostas, então isso aumenta a chance de você rasgar, então tem que aplicar com mais cuidado ainda. Quando vai ajustar, não usa as extremidades da manta. Vai lá no meio da manta e ajusta ela, né? Também é outra dica muito boa. Ao Não contrário, jogar, Rogério, ao contrário, ajusta pela extremidade, não pelo meio, mas sem levantar ela. sem levantar, isso mesmo, sempre Mantendo mantendo agachada. ela abaixo da Exato. linha do pescoço. Perfeito. Ótimo. Não jogar água dentro, né? Às vezes entra oxigênio também quando você joga água dentro, porque dependendo do sistema de mangueira. A névoa de água, né? Como o Marcelo falou, é possível utilizar sim, mas não jogar muita água, né? E a manta, ela não extingue a fuga térmica, tá? Então, muita gente acha ou anuncia isso, né? Que a manta resolve a fuga térmica, ela não resolve a fuga térmica, até porque a fuga térmica, ela gera um pouquinho de oxigênio, ela por si só vai queimando lentamente, tá? Então, a gente vai falar um pouco do protocolo de quanto tempo deixar a manta daqui a pouco, e aí a gente vai avançando mais. Então, esse era o procedimento antigo, tá? A gente falava para seguir as instruções, utilizar a câmera termográfica, aguardar a temperatura inferior a 100 graus. Então, a gente vai ver que isso mudou, não é mais 100 graus, tá? Abrir um trecho da manta para verificar se ocorre reignição. Isso é uma coisa que a gente vai tirar do procedimento, tá? Então, são coisas que a gente vai revisando, né? E acho que é pro bem de quem vai utilizar. A gente sempre falou para os bombeiros utilizarem EPI, EPR também e manter a manta corta-fogo aí sempre para transportar, né, e ter escolta aí dos bombeiros. Então, o procedimento novo da Bridge Hill, ele tem 7 etapas, tá? Então, essa é a primeira etapa, determinar a fonte de ignição, se é um veículo elétrico, um híbrido ou a combustão, porque a bateria pode estar num lugar diferente. Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo da diferença de uma fuga térmica para um carro que não teve a fuga térmica também, ambos elétricos, quer dizer, ambos elétricos. A gente tem que reconhecer a localização do incêndio, em que compartimento que está, o risco de fuga térmica, né, se está realmente pegando fogo na bateria ou não, e se disponível o guia de emergência aí do veículo, porque aí você consegue localizar com mais rapidez onde está a bateria e inclusive fazer a desconexão necessária aí, cortando os cabos corretos, tá? Então aqui, ó, qual deles vocês acham que está tendo fuga térmica? O da esquerda ou o da direita? Os dois estão pegando fogo, que é uma beleza, mas aqui, como a bateria desse veículo, que é um Mustang, né, GT, ele tá embaixo, claramente a gente vê que o da direita é o que está tendo a fuga térmica,
tá? Eu vou até colocar de novo. Então, esse tipo de percepção que os profissionais têm que começar a se adaptar, porque existem diferenças. Então, no carro que está tendo a fuga térmica, o da esquerda ele queimou inteiro e não pegou fogo na bateria, para vocês terem ideia. Não deu o princípio de fuga térmica. O da direita deu, né? E aí a imagem é justamente essa. Você vê jatos de fogo, né? Um fogo mais intenso saindo pelo assoalho. Essa daqui é a ficha de emergência, então isso aqui é um exemplo de onde as baterias estão posicionadas, né? E muitas vezes nessa ficha de emergência tem um aplicativo chama ANCAP, que você baixa e aí pode baixar os modelos também, né? E ver exatamente onde que está. E muitos carros têm um QR Code também, então você consegue acessar e ver exatamente o procedimento que você tem que seguir. Direção do vento, tá? Então aqui é muito importante. Tá vendo que o pessoal está aplicando a manta aqui? A favor, né, do vento, então eles nunca estão contra, né, o vento. Então, quando possível, tentar fazer essa aplicação a favor do vento, tá? Riscos do entorno, você tem que observar. Esse incêndio está acontecendo numa garagem, subsolo, ele é um prédio residencial, um prédio comercial, ele tem sistema de detecção, tem alarme, tem controle de fumaça, tudo isso muda o comportamento do incêndio, tá? Nessa edificação. A fumaça está preenchendo todo o entorno, isso pode ser um risco, tem que evacuar o prédio, tem que evacuar o quarteirão, tem que evacuar um bloco maior, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que vocês têm que estar sempre atentos. Vai lá, Marcelo. É só um detalhezinho, Rogério, é muito importante, né, com relação à direção do vento, mas também ter cuidado com ventos fortes, tá? Quando ó, o cobertor ele estica, ele vira uma vela, né, de um barco desgovernado. Então tem que ter muito cuidado. Então, muitas das vezes, né, uma mudança de aplicação da técnica pode resolver o problema, tá? Legal. Boa. Aqui, ó, outra questão para você observar no entorno. Esse incêndio aconteceu num veículo elétrico na Coreia do Sul. E aqui a gente vê o quê? Justamente um material no revestimento do forro que era um material combustível. Então, esse incêndio ele se propagou com muito mais rapidez, né? Então, esse é inclusive um ambiente muito com um risco muito maior, né, do que só os veículos pegando fogo. Então, e isso inclusive culminou na rápida propagação para os outros carros. Nesse incêndio, 140 carros pegaram fogo. Então, não é só observar o veículo, o tipo de veículo, mas é observar as circunstâncias onde isso está acontecendo também. Terceiro item, EPR e EPI. Então, equipamento de proteção individual completo, equipamento de proteção respiratória completo também, e mínimo sempre de 2 bombeiros profissionais, né, já capacitados e treinados. Ter sempre um responsável pela segurança desses bombeiros que vão atuar e colocar a manta, porque se um bombeiro se machucar, o outro pode, né, ajudar. Fazer uma pré-verificação de linhas de supressão, então, quando necessário, né, uma das técnicas que a gente vai ver, o pessoal sempre chega combatendo o incêndio nas partes combustíveis, então, estofamento, compartimento do motor, as partes de plástico, porque aí você reduz a intensidade do fogo e aí depois você vai lá e consegue combater, aplicar a manta com muito mais segurança também, tá? Rodas do veículo têm que estar calçadas para evitar, né, o veículo se movimentar. Já teve acidente nos Estados Unidos com isso. Inclusive, a pessoa tinha batido o carro, só que ela estava dentro. Aí, de repente, o bombeiro passou, ela pisou no acelerador e o carro caiu, em cima do bombeiro. E estabelecer uma distância segura, né, uma distância mínima aí de 15 a 20 metros, da equipe aí que vai fazer essa aplicação. O item 4, passo 4. Então, em condição de queima intensa, com a fuga térmica, é possível realizar esse primeiro combate, que é o que eu falei, né? Então, você reduz as chamas, faz um combate dos materiais que estão queimando, e aí em seguida você fica com um ambiente mais favorável para aplicar a manta. Dois operadores, eles vão ter que segurar essas alças, depois a gente vai falar um pouco da importância, né, dessas alças, como que essas alças elas têm que ser costuradas, tem uma norma, né, de certificação para atender, para ela não arrebentar, né, de vez em quando. Então tem mantas aí
duvidosas no mercado que elas podem arrebentar, se não tiver uma boa costura e um bom material. Ao aplicar a manta, mova-se de forma sincronizada, então tentar sempre manter uma linha, né? Então vislumbrar essa linha antes de você começar a andar, para centralizar a manta e não faltar a manta, né, para um dos lados. Reavaliar se você acha que as condições pioraram. Então, por exemplo, um novo módulo começou a entrar em combustão, e aí esse novo módulo ele soltou uma fuga térmica, um jato de fogo muito maior, né, e reiguinizou a parte interna. Você pode sempre abortar a missão, tá? E ajustar firmemente as bordas da manta ao redor do veículo com um Lzinho. Esse Lzinho é justamente você colocar para dentro, né? Só na parte da roda que você não vai conseguir fazer isso, mas nas outras partes você consegue, tá? Então esse é o passo 4. Então, fazer esse primeiro combate, né? Reduzindo. E aqui tem um vídeo, né? Aplicando. Inclusive, esse vídeo foi gravado pela Fire Engineering, que é o Daylan, né? Que ele é do governo americano, que acompanhou todos esses estudos. Ele apresentou isso lá na NFPA, e ele falou que quando ele estudou e analisou essas imagens, ele viu que a manta corta-fogo é uma ótima ferramenta. Só tem que saber usar e tomar alguns cuidados para você não criar esse ambiente que pode gerar uma deflagração, tá? Então aqui é inclusive ele narrando. Estica. Essa parte é importante porque você ajuda a remover os bolsões e ele dá uma selagem com o piso melhor. Então aqui ele deixa muito claro que se você tiver equipes para combate, você pode chegar e remover a fumaça com a mangueira. E em seguida já afastar as equipes que aplicaram a manta, né? E a equipe que fica com a mangueira pode, sempre que ela sentir que a manta ela está estufando ou esquentando demais, ela pode jogar um jato de névoa, tá? Mas não muita água. Então, isso aqui é a coisa que a gente pede, né, para o pessoal tomar mais cuidado, não ficar abrindo a manta, levantando ela, jogando água por dentro, porque isso cria um ambiente favorável, né, a essa deflagração. Então, ela reduz imediatamente a temperatura, mas dentro você sempre tem algumas peças ainda muito quentes. Então, isso pode gerar um efeito do tipo backdraft, né? Quando entra oxigênio, ele volta a ionizar. Ou se a bateria ela parou com a fuga térmica e ela voltar, porque é uma reação química, né? Exotérmica, isso pode gerar essa deflagração. Então, nunca levantar a manta. Aqui mais um vídeo mostrando a aplicação da manta. Essa foi feita lá na ESB, né? Junto com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, que nos suportou nessa iniciativa. Colocar a manta e aí começar a fazer o ajuste nas laterais para ele ficar o mais justo e firme, sem bolsões de ar dentro possível, tá? Esse é um outro vídeo que eles utilizam esse jato d'água dentro. Então fica um jato d'água, só que com a manta corta-fogo, a gente vê que ela não funciona bem, tá? Então a gente recomenda que não se faça isso, tá? De forma alguma, você usa o sistema de resfriamento da bateria. Se vai usar a manta, usa a manta. Se vai usar o sistema de resfriamento, usa só o sistema de resfriamento. Não utilize os dois em conjunto, em combinação, tá? Porque senão o que acontece é justamente isso que a gente vai observar. Aqui eles aplicaram a manta
depois de 6 minutos, tá? Então isso aí eles. E aqui eles começaram a jogar água por baixo. E aí você vê que a manta começa a estufar, né? Então tá vendo que ela tá se estufando e parte do fogo, inclusive, tá saindo. Então, ao invés de ajudar a manta, essa água ela tá prejudicando o funcionamento da manta, tá? Então é muito importante não fazer isso, não usar a manta em combinação com os sistemas de jato de água dentro, tá? A manta ela suporta muito calor, então ela suporta até 2.500 graus Celsius, é o ponto de fusão dela, tá? Uma fuga térmica vai estar em torno de 1.200, 1.300 graus Celsius. E ela tem que ter essa certificação, né? Por quê? Justamente para ela aguentar. Isso aqui é uma manta que você vê, ó, assim que ela foi aplicada, o fogo estava tão intenso. Esse veículo era um veículo com mais de 100 kWh de bateria. Então você vê essas chamas saindo, mas não significa que se ela não estiver estufando, você não precisa jogar o jato de névoa. Se ela começar a estufar, você pode usar o jato de névoa, tá? Então a gente vê até um foguinho escapando aqui na lateral, mas ela aguenta, ela suporta, tá? O importante é deixar ela lá e ajustar o máximo ao redor dela. Item 5. Remoção da manta. Então, depois que eu apliquei, quanto tempo eu devo deixar? Mínimo de 60 minutos, só que antes de você retirar, você tem que confirmar se a temperatura com câmera termográfica está abaixo dos 65 graus Celsius, tá? Se não tiver abaixo de 65 graus, você não remove. Você espera mais tempo até ela baixar abaixo dos 65 graus, mas normalmente por 1 hora já é o suficiente. E verificar se não tem gás ou chamas visíveis escapando da manta ainda. Esse não é o momento certo de retirar, tá? Vai lá, Marcelo. Quer que volta um? Não, não. Só para lembrar, que nem todas as mantas ou cobertores têm resistência a mais de 2.000 graus centígrados, tá? Acho que o Rogério vai falar um pouco de certificação, de especificação. Isso. E como ele bem mesmo alertou, né, existem uma variedade de cobertores ou mantas, né? Eles partem de 300 graus centígrados e podem chegar a 1.400, né, considerando aí tecidos certificados. Entretanto, né, o cobertor da Brit Hill, ele supera essa temperatura, resistindo a fatores agressivos, a vetores agressivos muito mais fortes, né? E uma coisa muito importante que os testes de certificações de tecido são feitas com chama direto, né? E quando o cobertor ele é colocado em cima de um veículo, todo o cobertor sofre um aquecimento simultâneo, né? Que a gente chama de efeito forno. Então isso muda as características de teste, né? Então não é qualquer cobertor que tem essa resistência. Isso é um fator muito importante. Além de ser certificados, embora as certificações vão até 1.400 graus, é importante perguntar ao fornecedor a temperatura de fusão. Ela tem que ser superior a 2.400 graus. Legal, Marcelo, obrigado. E um dos principais procedimentos que mudou também, né, além da questão de você nunca levantar a manta, não jogar água por dentro, é justamente a questão de você retirar a manta utilizando cordas agora. Então, cordas de 10 metros cada uma, você amarra em cada uma das alças, se afasta e aí você puxa de forma constante para remover a manta, tá? Então não se faz mais isso próximo da manta, tá? Então esse é um novo procedimento também. E as pessoas que vão fazer o combate também com as linhas próximas para poder fazer esse primeiro combate. Vai transportar, vai movimentar o veículo, sempre amarrar a manta também no entorno. Então, imagina isso num caminhão plataforma, se você sair dirigindo, a manta vai sair voando. Ou se for um dia que está ventando muito também, a manta tem o risco de sair. Às vezes alguém deixou ela lá no pátio. Então, nunca esquecer de amarrar muito bem, a manta, tá? Que aqui, ó, a imagem de amarrar bem ela. Pode usar uma corda, pode usar. Tem gente que já usou mangueira de incêndio, né? Mas o ideal é usar algumas cordas aí para amarrar ela no entorno, tá? Então, aqui é um exemplo de transporte. Então, a gente vê aqui o veículo sendo transportado, amarrado, escoltado, num caminhão, né?
e aqui à direita um veículo sendo armazenado. Então você vê que tem trailers próximos daqui, tem caçambas, né? Então, obviamente, você nunca deixa no ambiente sem uma manta, tá? Se esse veículo não queimou todas as baterias, as células, o ideal é você manter ela com uma manta. Item 6, monitoramento pós-remoção. Então, reavaliar, né, se o ambiente está seguro ou não. Se der aí alguma reignição, volta para o procedimento 4. Então, volta lá a fazer todos aqueles procedimentos que a gente acabou de passar. Mas já planeja sempre uma área de quarentena, a equipe de remoção de veículos, como que eles vão fazer isso, sempre com a manta colocada e amarrada. E por fim, a descontaminação do pessoal e dos seus equipamentos, porque a gente sabe da toxicidade, né, eh, dessa, da fumaça, né, que as baterias elas liberam. Os carros a combustão interna também liberam, tá? Então, o ideal é sempre fazer essa descontaminação, independente do tipo de incêndio que você participou. Muitas vezes você não sabe os produtos químicos que estavam lá. Item 7, último. Evacue as áreas afetadas por fumaça ou gases perigosos. Se os gases eles persistirem, então você sente que aquela névoa não sai, ela está ampliando, que nem lá na Coreia do Sul, esse prédio que pegou 140 carros pegaram fogo, o prédio ficou numa névoa e dezenas de pessoas ficaram intoxicadas, tá? Porque eles não determinaram a evacuação imediata do prédio, tá? Então, quando foi determinar, tinha muita fumaça também embaixo e algumas também acabaram inalando lá embaixo, mas ela chegou a entrar nos apartamentos também. Realizar o treinamento constante, né, das equipes para lidar com essa questão de gases tóxicos e gases inflamáveis, para eles entenderem as circunstâncias, né, de quando pode ocorrer uma deflagração, combinar procedimento de evacuação antes de iniciar o combate, então saber exatamente quais vão ser, né, os momentos aí que precisam de uma evacuação ou de um afastamento da equipe, tá? Somente pessoal treinado deve operar em áreas com produtos perigosos ou gases inflamáveis e combinar um comando claro, né, de evacuação caso o risco seja iminente. Então, um risco aumentado também exige o pessoal ter um alerta imediato, né, combinar essa fuga. Então, para a gente finalizar, todos os catálogos agora da Bridge Hill vão com esse aviso. Riscos de vapores inflamáveis e deflagração. Gases inflamáveis podem se acumular sob a manta. A entrada de oxigênio pode inflamar os vapores e causar riscos de deflagração. Nunca aplique ou remova uma manta sem EPI e EPR completo. Monitoramento ativo de gases e temperatura. Tá? Então, esse é uma nota de segurança aí, um lembrete, né, que é muito importante. E, obviamente, a gente fala isso porque é um compromisso nosso, né? A segurança tem que ser para todos, não só para quem está nas edificações, mas principalmente para os bombeiros que estão na linha de risco, né? Estão na linha de frente. E aqui eu uso alguns exemplos, né? Da mesma forma que a gente não vai banir saquinhos, né? Mas a gente sabe que você não pode dar um saquinho por uma criança, né? Que ela pode pôr na cabeça e ela pode acabar se sufocando, assim como os equipamentos de trabalho, de marcenaria, elas também têm, obviamente, as suas recomendações, né, e cuidados, cabelo, roupas, né, muita gente acaba se acidentando, né, eu fiz até uma pesquisa dos principais acidentes, né, então a gente tem e reafirma esse nosso compromisso da gente estar sempre alertando, né, para usar a manta da forma mais adequada possível. Aqui é o modelo Car Pro X, que é o que é reutilizável até 30 vezes, ela tem 6 por 8 metros. Essa certificação aqui é a mais importante, é o DIN Spec 91489, então é importante vocês anotarem essa especificação, porque sem essa especificação ela não tem a certificação que testou se ela rasga facilmente, se a alça ela se desprende quando está utilizando, se ela aguenta temperaturas de até 1.800 graus, acho que eles testam até 1.800 graus, mas no caso da Bridge Hill vai até 2.500 graus, e ela pode ser reutilizável várias vezes. Tem o modelo Standard também, o Standard ele é para um uso somente,
tá? Mas ela tem uma eficiência boa também. A gente só não recomenda em carros que tenha o pack de bateria muito grande, acima de 60 kWh, que é, por exemplo, uma Volvo, Tesla, esses veículos, eles têm baterias maiores do que 60 kWh. Aí o ideal é utilizar a CarPro X. Aqui, obviamente, tem gabinetes. O recomendado é uma sempre por andar, né? Então, quando você tem os bombeiros profissionais, aqui tem um gabinete também. Ah, e quando você tem rodinha, aí pode ser uma a cada 100 metros, tá? Se não, uma a cada 50 metros. Vai com uma sinalização de emergência. Isso aqui está, inclusive, sendo levantado para colocar na norma de sinalização, tá? Da BNT. E aí outros acessórios. Então você tem extensores, então veículos um pouco mais altos, né? Ah, Rogério, eu tenho um veículo que é muito grande, eu tenho uma minivan elétrica. Como é que eu cubro ela? Você precisa normalmente de duas mantas ou comprar manta extra large, que é a maior agora. Tem uma manta que ela tem, se eu não me engano, são 8 metros por 10. Tá? Então ela cobre uma minivan com tranquilidade. Ou você utiliza duas mantas, cobre uma metade e a outra metade. Tem um carrinho agora, então esse carrinho é uma novidade também, ele vai com rodinha, né? E mantas de treinamento também que são amarelas, tá? Então quando a manta é amarela, principalmente se for da Bridge Hill, você já sabe que não é para usar em situação de incêndio, tá? Porque ela é uma manta de treinamento. E tá bem escrito claramente que é de treinamento. Marcelo? Rogério, é, esse case, né, com rodízio, ele é extremamente importante, justamente para, né, alocação em áreas, né, operacionais e principalmente para facilitar o deslocamento, né? Nós estamos falando aí de 26 a 28 quilos, né, de equipamento. Isso. Durante, né, um combate, embora a bolsa, né, o safe bag, ela tem aquelas alças de ombro. Geralmente a gente está utilizando o conjunto autônomos, né? Então sempre é importante estar sendo operada e transportada por dois operadores. E o uso de rodízio ele facilita bastante, né? Porque já em alguns simulados, inclusive na Fórmula E, onde a gente treina a utilização do cobertor de corta-fogo, a gente percebe muito desgaste físico, né? Da gente ter que percorrer uma determinada distância, mesmo que por incrível que pareça curta, né? Mas quando a gente está equipado, isso tudo acaba pesando e a utilização do rodízio ela passa a ser muito importante. A gente já utiliza rodízio não com case na Fórmula E e agora tendo case ela passa a ser muito importante, né? Para garagens, para fábricas, né? Montadoras de veículos elétricos, né? Onde você pode facilitar aí o transporte com facilidade e percorrer mais distância. É muito importante. Legal, excelente, Marcelo. É, e aí, obviamente, lembrar que a manta ela também pode ser utilizada para outros tipos de equipamento. Então, tem várias dimensões, tem ela 3x3, tem ela com correntes no entorno para packs de bateria. Então, muitas indústrias acabam armazenando packs de bateria. A gente está desenvolvendo agora também uma nova solução aí para transportes de pack de bateria empilhados, né? Então, são várias tecnologias aí que ela se aplica, empilhadeiras elétricas, né? Em máquinas industriais, né, e por aí vai. Aqui alguns dos nossos clientes, então, desde edifícios corporativos que têm brigada profissional, fábricas de baterias, blindadoras de veículos que desmontam os carros inteiros, e hoje muitas delas estão falando que cerca de 70% dos carros já vêm com baterias de íons de lítio, então isso é uma coisa que a gente está aqui para suportar, né? Redes de estacionamento também. Pessoal, eu criei um grupo. Quem quiser escanear esse QR Code, pode participar desse grupo, tá? Então, não é para postar coisa de política, futebol, nada disso, tá? Então, a gente tenta focar na questão, de veículos elétricos, de mantas, né? Então, acho que é um grupo bacana aí para a gente ir trocando figurinha. E agora a gente fica à disposição. Quem tiver alguma dúvida, levanta a mão, abre o microfone, se identifica, fala o nome, a empresa que representa e pode fazer as perguntas já. Tá bom? Ô, Rogério. Rogério, é Oi, o Beto. quem fala? É o Beto. Tem uma dúvida do Renato aqui no chat. Se puder dar uma olhadinha, Ah, tá bom. tá? Aí se alguém quiser colocar também alguma dúvida no chat ali, a gente vai vendo, tá? Isso, deixa eu pegar a dúvida dele aqui. Legal.
Tem bastante comentário, que é interessante essa marcação vermelha. Os novos modelos já vão vir com essa marcação vermelha, tá? Vai chegar um lote com essa fita já, mas ainda tem algumas que não tem essa fita, tá? No momento de colocar o veículo elétrico na prancha de transporte, o profissional que for manusear o veículo, colocar o gancho no chassi do veículo, precisa estar com luvas emborrachadas com capacidade para resistir a um possível choque? Eu vou deixar para o Marcelo, porque o Marcelo já lidou com isso, né, Marcelo? Sim, a utilização de EPI, né, para riscos elétricos, né, ela é muito importante no manuseio de veículos acidentados e mesmo aqueles que foram acometidos por incêndio, né? Enquanto não tiver um profissional, né, com capacidade em eletricidade para afirmar que o veículo não tem possibilidade de choque elétrico ou até mesmo formação de arco elétrico, deve-se considerar que eu posso ter partes energizadas. Muito importante destacar que um veículo elétrico ele possui um sistema elétrico fechado, ou seja, ele não gera eletricidade ou corrente, né, para carroceria ou outros elementos. Entretanto, como ele possui muitos elementos energizados, que não sejam só a bateria, né, mas outros que têm energia residual, com o impacto ou incêndio, pode haver danos, né, principalmente aí no circuito e haver fuga de corrente ou exposição de contatos, né? Então, de qualquer forma, é indicado que se utilize uma luva, né, de proteção ao choque elétrico, é o mínimo aí necessário para 1.000 volts, tá? Muito importante também, muitas das vezes, nas operações até de resgate, poder utilizar tapetes emborrachados, né, não só para o chão, mas para proteger o veículo do operador, às vezes até do próprio condutor. Inclusive, é um procedimento que a gente utiliza na Fórmula E, tá? Outro ponto muito importante, embora não seja relacionado com o choque elétrico, automóveis, né, eles têm que ser transportados com patins nas rodas, eles não podem ser içados, tá? Isso porque nas rodas, né, tem sistemas de regeneração de energia. Então, e sem contar que a maioria dos motores hoje são radiais ou são axiais, né? Então, toda a movimentação faz o sistema elétrico do carro ativar. E se ele não foi, né, vamos dizer assim, ele não foi bloqueado, ele pode gerar energia. Então, é muito importante também que se utilize patins. Já caminhões e ônibus que já utilizam um sistema de transmissão mais convencional, é só desacoplar o cardan, que é possível você transportar. Então, esses cuidados são muito importantes, tanto relacionados aí à parte de risco elétrico. Legal, Marcelo. Ó, tem uma pergunta do Jamil aqui, que ele fala assim: boa tarde, indicação de compra de manta para colocar em shopping. Eu acredito que assim, qualquer estabelecimento pode adquirir sim a manta. Agora, o profissional que vai utilizar isso, ele tem que ter o treinamento, tem que estar com EPI, tem que estar com EPR. E ele tem que avaliar muito bem os riscos, né? Ele tem que avaliar se ele consegue entrar nesse risco. Da mesma forma que você vai utilizar um extintor. Tem incêndios que já não serve mais usar o extintor, né? E, obviamente, sempre chamar o bombeiro militar. O shopping que não tem essa equipe com EPI e EPR pode comprar manta? Pode, só que ele não pode usar. Ele vai deixar lá para o bombeiro militar usar na hora que ele chegar, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. O bombeiro militar, muitas vezes, ele não tem essa manta em todas as unidades, em todas as cidades, entendeu? Então, é importante para você controlar o risco do seu ambiente ter essa manta disponível para o bombeiro militar usar na hora que ele chegar também, tá? Que aí você coloca isso à disposição deles. Ô, Rogério, também é importante complementar que a utilização do cobertor, além de você ter que ter um pessoal preparado, né, e equipado também, né, não adianta só colocar o cobertor, a utilização ela tem que seguir um plano de emergência específico, né, porque o cobertor ele não foi desenhado somente para ser utilizado, né, sobre um veículo com fogo. Ele pode ser utilizado em veículos adjacentes que não estejam pegando fogo, tá? Para criar aí um bloqueio, né, um processo de confinamento do fogo. Isso aí a gente utiliza muito em grandes pátios, né, com veículos elétricos, alguns não servidos por rede de hidrante,
Então, é uma técnica que se utiliza, né? Obviamente, você vai utilizar um pouco mais, vai utilizar um ou mais cobertores para evitar que o fogo se propague para outros veículos e dê tempo para o corpo de bombeiro chegar, tá? E no Sim. pós-evento, ele é muito importante, né? Porque uma vez que você apague o fogo e estabilize a temperatura da bateria, colocar o cobertor ele é muito importante porque o veículo é sujeito a ter reignições, né? A movimentação do veículo nas primeiras 30 horas ou mais, né, se o fabricante indicar mais, ela é extremamente crítica porque a movimentação pode gerar atrito entre as células ou partes do veículo e esse atrito pode gerar arcos elétricos que podem fazer o veículo pegar fogo, né, pelo menos nessas horas onde a bateria está muito aquecida, está muito estável, está ainda suscetível a processos de reações químicas. Então, o cobertor ele passa a ser muito importante caso eu precise fazer essa movimentação desse veículo nessas primeiras 30 horas, né, ou mais, né, após o incêndio. O cobertor dá uma proteção muito importante, tá? Legal, Marcelo. O Jamil, ele comentou aqui, aliás, o Vitor Breda. Tudo bem, Vitor? Aplicação de água por cima da manta. Há alguma contraindicação pelo fabricante? Existe uma contraindicação de você usar muita água. Então, por exemplo, a caminhonete, ela acumula água dentro da caçamba. Então, essa é uma recomendação que eles dão de não jogar muita água. Usar sempre o jato de névoa, tá? Para tentar reduzir só a temperatura. E se a coisa continuar aumentando de volume, né, aí você se afastar, tá? Então, essas são as recomendações. Mas a contraindicação é de usar muita água. Agora, já jato de névoa, não, tá, Vitor? De quem é a responsabilidade pós-combate de encaminhar e acompanhar o veículo elétrico para descarte, quarentena? Existem já empresas, tá, Augusto, que fazem essa reciclagem, inclusive de veículos sinistrados, né? Mas, obviamente, esse é um trabalho profissional, tem que ser feito, acompanhado, né? Por uma equipe profissional no ambiente adequado para isso. Então, eles vão lá, medem a voltagem, medem as correntes, ver o que que tem, né? Nos packs, né? O que que dá para aproveitar, o que que dá para ser reciclado. Hoje em dia, o nível de reciclagem chega a 95%, né? Dentro da BVE você tem a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, tem algumas dessas empresas que fazem esse tipo de reciclagem já, tá? Com sucesso, mas obviamente tem que ser feito com segurança e o transporte dela tem que ser feito com manta. Ô, Rogério, essa reciclagem, né, são de baterias, tá? Não necessariamente dos veículos elétricos, sim de baterias, tá? É verdade. Esse transporte, ele não é responsabilidade do bombeiro militar. Há de se avaliar o contexto. Se estamos falando de um veículo de frota, de um usuário, né, de um condomínio empresarial, um shopping center, ou de um proprietário, né, dentro de um condomínio residencial. Em linhas gerais, principalmente quando são carros físicas, né, muito importante se avaliar se a pessoa tem seguro ou não. E aí a seguradora acaba sendo responsável e até dona desse veículo, né? Passa a ser dona desse veículo após o sinistro, ou se configurado sinistro. Já quando não tem, é mais complicado, né? Porque provavelmente o proprietário não tem segura, provavelmente ele também não. E aí é muito importante, né, considerar essas avaliações, ter um plano B. Se ocorrer em via pública, algumas prefeituras podem disponibilizar caminhões caçamba, mas o importante é que o transporte desse veículo pós-incêndio, pós-acidente, seja feito, tá? Em caminhão plataforma, utilizando cobertor, ou pelo menos um caminhão caçamba, tá? E aí o ideal é que esse caminhão seja içado para tendo dessa caçamba, né? Tem um trabalho, projeto, né, que está sendo desenvolvido aí junto com o fornecedor nacional caçamba, né, para transportes, né, de carros mais críticos, e os que não são podem ser transportados em caminhões de guincho com cobertor tranquilamente. Legal, Marcelo, muito bom esse complemento, é isso mesmo. O Jamil comentou que ele é bombeiro lá no Rio de Janeiro, da Brigada, né? Então, bacana, Jamil. O Tiago Emanuel, ele comenta aqui: boa tarde. Para estacionamentos subterrâneos, acham válido a exaustão móvel por dutos montados no momento do incidente? Exaustão móvel, você diz da fumaça, seria isso?
Existem kits de exaustão com dutos em lonas para direcionar a fumaça para a área externa. Acham válido essa solução na área atingida? Eu acredito que toda extração mecânica, né, de fumaça, ela ajuda, tá? Ela ajuda não só a remover a fumaça, melhorar a visibilidade, mas diminuir o nível de toxicidade, né, desse ambiente e também reduzir a temperatura. A fumaça ela também acumula muita temperatura, então se você consegue remover parte dela, isso deve ser muito positivo. Rogério, ventiladores mecânicos e esses conjuntos, né, de sistema de ventilação e exaustão, que são geralmente utilizados em espaços confinados, não são eficazes em incêndios em garagens, tá? Não vai haver aí uma compatibilidade do volume de fumaça gerado com relação ao uso do equipamento. E outro fator também, precisa entender o comportamento da fumaça dentro do ambiente. Entretanto, esses dispositivos manuais, eles podem ser utilizados no pós-evento, né, para fazer vamos dizer assim, descontaminação da área, né, fazer a ventilação ou exaustão da Sim. fumaça para a área externa. Então, durante o incêndio, não, tá? Ventiladores portáteis em incêndios em áreas abertas podem ser utilizados como barreiras, né, para evitar que a fumaça atinja um determinado público ou uma determinada edificação. É... Ô, Rogério, tem mais algumas perguntas antes aqui, né? Tem Ah, tem. Eu pulei alguma? Ah, tá, não, de quarentena. Tem uma informação aqui do Jamil, mas eu não entendi também. Ele está dizendo o seguinte: sou do Corpo de Bombeiros e tenho a brigada interna. Mas eu não entendi aqui, só apenas se ele só colocou foi uma pergunta, tá? Se não, segue Eu para o Tiago. acho que foi em resposta quando eu comentei do shopping, né? Se o shopping pode comprar, aí eu falei pode, mas só pode usar se tiver EPI e EPR. E da mesma Né? forma, essa pergunta do Felipe, em um veículo com incêndio em curso e a rede sprinkler dispara, posso utilizar manta normalmente? Sim, com EPI e EPR, novamente, né? Você pode sim utilizar a manta, tá? Porque a fuga térmica pode continuar mesmo com o sprinkler em cima. O sprinkler vai ajudar a não propagar chamas para veículos vizinhos, tá? Só que ele não vai conseguir abafar essa fuga térmica, tá? Então o cobertor, muitas vezes ele consegue, além de abafar, fazer com que essa bateria vá queimando com mais segurança, tá? Se você não alimentar ar nele, né? Se você não tiver esse risco de deflagração, tá? Mais algum complemento, Marcelo? É, eu acho que ah, eu acho que eu corroboro com a sua resposta, Rogério. Eu acho que não tem problema de colocar, tá? É uma coisa que também já conjecturei, mas eu acho que é preciso entender o contexto, né? Não só basta, né, ter o EPI e o EPR, precisa ter um treinamento e um plano de ação pré-definido, Exato. tá? Isso. Porque você precisa ter uma proposta, senão ali na hora vai se tentar fazer o achismo e numa dessas se comete algum erro, tá? É, Eu acho que a resposta cabível aí é que tecnicamente é possível, tá? Mas tem que se avaliar a necessidade ou aplicação prática disso. Qual o objetivo final da ação que você quer fazer com isso? O sprinkler tem curta duração, tem longa duração. Acho que tem uma série de fatores aqui que vão ajudar o operador a definir. Então, o planejamento de emergência é muito importante porque cada aí. perfeito, Marcelo. E inclusive lembrando que todo mundo que adquire a manta com a gente, principalmente a CarPro X, né, recebe um treinamento junto com o Marcelo Vale, tá? Então ele tem ido a todos esses estabelecimentos, dar o treinamento, orientação, simular situações onde você tá, porque muitas vezes cada lugar tem uma situação diferente, né? Às vezes as vagas estão mais apertadas, às vezes você tem veículos maiores, então a gente acaba simulando várias situações. E esse treinamento tem que ser, inclusive, sempre repetido pela brigada, para não esquecer, né? Para ter essa memória aí muscular e facilitar o uso e emprego de tudo isso na hora da emergência, tá? E ter um planejamento, como o Marcelo falou, também é muito importante. O Jamil pergunta mais uma coisa. Tem acontecido que a tomada
do carregador não solte do veículo e teve que ser chamado um técnico para retirar a tomada, tem o risco de inflamar. A tomada É, ela só solta com a chave próxima, né? Ou quando você destranca o carro também, né? Se ele estiver é, carregando. isso varia de carro para carro, tá? Tem até mesmo durante o incêndio, não é recomendado tirar, se o carro estiver carregando, não é recomendado tentar tirar É, o cabo, né, o carregador do carro. É importante desligar a energia do carregador, né? Por isso que a isso. diretriz, né, e todas as recomendações pedem que você tenha dispositivo de desligamento, seja ele manual, seja ele dentro de Automático. um dispositivo de automação, né? Isso. É, agora, você tentar tirar esse carregador à força, o que você vai ter é primeiro um risco elétrico, você pode tomar um choque, e em decorrência dessa falta elétrica, haver aí formação de um arco ou um curto que pode desencadear fogo. Nesse caso, não vai pegar fogo na bateria inicialmente, tá? Mas o fogo pode se alastrar e possivelmente afetar a bateria. Então, não se deve tentar tirar. Simples, né? Se não tem perícia, não faça. Chama quem faça. Perfeito. Quem tem perícia, né, na realidade. É. Pessoal, mais alguma dúvida? Bom, Eu então acho eu que o queria agradecer. Adroaldo tá tentando Oi, falar, Adroaldo. mas o áudio dele não tá saindo, mas Ah, ele tá já bom. tá Você não quer liberado aqui. escrever aqui, Adroaldo, a dúvida? É, não tá saindo seu áudio, Adroaldo. Não tá sem áudio. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos, né? Dizer novamente que a gente vai encaminhar todo esse material para vocês também, o novo protocolo. Vocês vão receber isso por e-mail. E quem participou hoje também, a gente vai dar um cupom de desconto. Então, para CarProX aí vai ter um desconto bacana e para single use também, né? E aí vocês podem utilizar isso aí até um certo prazo, tá? Se não me engano, acho que é até sexta-feira. Essa sexta ou a próxima, né? A gente vai ver isso, mas a gente encaminha para todos vocês, tá? E aí, para quem entrou no grupo, agradeço também. A gente vai compartilhando mais informações e a gente fica à disposição, tá bom? Quem precisar aí. Marcelo, você quer deixar os seus contatos também? Fica à vontade. Eu vou deixar meu WhatsApp, tá? Eu acho Tá que é bom, mais pode. fácil. Para quem está no grupo, o Marcelo já está no grupo também, então não precisa anotar aqui, pode olhar lá. Mas quem preferir, já copia aqui o número do Marcelo Vale. Tá bom, Marcelo, queria te agradecer novamente aí, né, por participar. Queria agradecer a todos aí, Major Trash também, né, que tá aí prestigiando a gente, Adroaldo, né, todo mundo aí alguns clientes aqui que eu tô vendo também. Então, muito obrigado a todos, né, e a gente vai tentar, pelo menos todo mês, fazer algum treinamento novo, alguma coisa nova, né. Lembrando que a CKC não trabalha só com, a manta corta-fogo, a gente tem toda a linha, né, de proteção passiva, então, o que tiverem de dúvida também, a gente fica à disposição. Obrigado a todos, pessoal. Uma boa tarde. Obrigado, Renato. Aí, bombeiro lá da Itaipu, nosso binacional, muito bom. Fala, Renato. Abração para você, filho. É, valeu, pessoal. Um abraço. Vou finalizar aqui.